Agora, nós fomos até as ruas saber quais são as angústias das pessoas. O que está afligindo a vida, o coraçãozinho dos nossos telespectadores? E sabe quem vai ajudá-los, quem vai orientá-los? A doutora Meire Camia, psicóloga, já esteve com a gente e ela tem conselhos aí para te dar. Se liga. Doutora Meire, eu tenho muita dificuldade na questão do perdão, das mágoas. Como eu procedo perante isso? Adriana, você sabe que esse é um problema que muita gente tem. É muito comum a gente se magoar, a gente se chatear, né? E eu sempre digo o seguinte: quando a gente se chateia, não é o outro que chateia a gente, é a gente que se chateia. E isso acontece muitas vezes nos relacionamentos porque a gente tem uma tendência a idealizar e projetar coisas que a outra pessoa não tem. Por exemplo, a gente começa um relacionamento, você tá lá com o seu namorado novo, você não conhece ele muito bem, e aí você tende a projetar aquilo que você gostaria que ele fizesse, aquilo que você gostaria que ele dissesse para você. E aí, uma vez que você não tem essa resposta dele, que ele não falou aquilo que você acha que ele tinha que falar, ou não fez aquele gesto que você achava que ele tinha que fazer, aí você acha que ele te traiu. Aí você fica frustrada porque você criou uma expectativa. E esse é o grande problema dos relacionamentos, é a gente criar expectativas. Quando a gente cria uma imagem na nossa cabeça, a gente então não está se relacionando com a pessoa como ela é, mas sim como a gente gostaria que esta pessoa fosse. E ela não é a imagem que a gente cria na cabeça dela. Então, minha querida Adriana, a primeira lição que a gente aprende disso é tentar realmente se relacionar com as pessoas e aceitar as pessoas como elas são e não como a gente gostaria de ser. Essa é a grande base dos conflitos. A outra coisa, então, primeira dica é rebaixa a tua expectativa, tá certo? Não fique esperando que as pessoas façam coisas por você ou falem coisas que você acredita que deveria fazer, tá? Agora, tem uma outra situação relacionada a perdão, que às vezes a pessoa realmente faz algo muito desagradável pra gente, algo muito que nos chateia demais, que nos ofende demais. E quando isso acontece, o perdão ele é necessário justamente porque ou ele feriu o nosso ego, ou feriu o nosso orgulho, alguma coisa assim. Então o perdão é bacana porque esse sentimento ruim, ele só fica com você, ele não fica muitas vezes com a pessoa que causou a raiva em você. Às vezes a pessoa que te chateou, ela nem sabe que te chateou e essa sensação fica sempre só com você. Quando a gente perdoa, a gente deixa ir embora esse sentimento ruim, a gente também reconhece que nós não somos perfeitos. O teu amigo, a pessoa que te chateou, ela não é perfeita, assim como você não é. Esse é o grande lance, por isso é tão difícil a gente perdoar, porque o nosso inconsciente percebe que nós também não somos perfeitos. E ao aceitar o outro, que o outro não é perfeito, a gente também consegue aceitar a gente mesmo, que nós também não somos perfeitos. Então, um exercício bem bacana que eu vou deixar para você como exercício é você agradecer. Procura agradecer mais o dia que você tem. Então você acorda lá de manhã e fala: ai, dia maravilhoso, bom dia, obrigada por esse carro, obrigado por esse trabalho. Agradeça as coisas que você tem, porque isso vai ajudar você a enxergar o lado positivo das pessoas e não o lado negativo. Aí você deixa de ser menos crítica e deixa de criar tanta expectativa em cima das pessoas, você aceita as pessoas como elas são e aí você tende a se magoar menos, tá legal? Boa sorte pra você, Adriana. Doutora Meire, eu tenho um colega de trabalho, ele tem uma personalidade muito difícil. Como eu faço para lidar com isso? Obrigado. Oi, Alexander, situação difícil a sua, hein? Pois é, Alexander, as pessoas difíceis realmente, elas não combinam com o nosso jeito de ser, por isso a gente considera essas pessoas difíceis. As pessoas fáceis são aquelas pessoas que aceitam o nosso jeito, a gente aceita o jeito dela, aceita as ideias que elas têm, então combina. Então as pessoas difíceis normalmente são aquelas pessoas que não combinam. Então, outra coisa, a gente também pode encontrar pessoas que são muito agressivas. Essas pessoas que são mal educadas, muito agressivas, realmente tendem a ser muito mais complicadas, né, para lidar. Então eu separei aqui algumas dicas para você, tá? Então o primeiro ponto, se coloca numa posição pacífica, tá certo? Então não queira ter razão.
queira realmente se relacionar com essa pessoa. Porque normalmente as pessoas que são muito difíceis também, que querem sempre ter razão, elas são muito inseguras. Então elas ficam achando que você está sendo uma ameaça para elas, na verdade delas. Então se coloca como uma pessoa parceira. Segundo lugar, você diga isso a ela, mostre isso para ela. Mostre que você está lá como um parceiro, que você está lá não para pegar o lugar dela, para puxar o tapete dela, para disputar, nada disso. Vai lá e diz assim: amigo, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para o que precisar, tá? Não se ponha nunca como um inimigo dele e também não queira muito ter razão. O terceiro ponto é assim, se a coisa ficar muito difícil, eu acho que é melhor você chamar essa pessoa em particular, conversar com ela, explicar o seu ponto de vista e ver junto com ela um jeito para vocês poderem lidar com essa situação, tá? Sempre junto com essa pessoa. E em quarto lugar, veja se você também não está projetando esse conteúdo. Muitas vezes a gente projeta coisas que existem dentro de nós e às vezes a gente reclama de coisas que as outras pessoas têm, mas a gente tem também. Por exemplo, veja aí se você também não está sendo uma pessoa difícil. Veja aí se você também não quer ter razão o tempo todo, tá? Veja aí também se você não está incentivando esse comportamento, se você não fica irritando essa pessoa, o quanto que você alimenta esse tipo de relacionamento que não está sendo positivo. Porque nenhum comportamento se mantém ao longo do tempo se você não tem um contraponto, algo que alimente. Por exemplo, não existe o dominado se não houver a pessoa que é dominante. Né? Então não vai ter o submisso se não tiver aquele dominante, né? Então não vai ter a pessoa que é irritável, a pessoa irritante se não tiver o irritável. Então você sempre vai ter esses contrapontos. Então veja aí o quanto que você também alimenta essa situação. E por último, saiba que as pessoas difíceis são aquelas pessoas que realmente nos fazem crescer, porque elas nos tiram da zona de conforto. Então, como eu disse, as pessoas fáceis são aquelas pessoas que a gente não precisa fazer esforço nenhum para gostar e elas também não têm esforço nenhum para gostar da gente. Mas as pessoas difíceis são aquelas pessoas que o nosso jeito, o nosso hábito não combina com o dela. E aí ele te desafia a buscar uma outra estratégia de comportamento, um outro jeito de lidar com essa pessoa que você muitas vezes não conhece. Então tome isso como um aprendizado e não como um castigo, tá legal, Alexander? Boa sorte pra você aí. Muito bom, né, gente? E se você tem alguma dúvida, se tem algo te afligindo também, manda pra gente que a doutora Meire vai responder direto aqui de São Paulo.